Olá, novamente. Então, na aula 11, eu vou dar um prosseguimento ao que eu tinha prometido na aula anterior, sobre como vai se situar a cultura e a literatura na dinastia Tang, né? Então, vimos mais a questão da política e da sociedade, em parte na aula 10, e nessa aula 11, então veremos como é que vai se situar a cultura e, em momento posterior, a revelação de grandes talentos literários durante a dinastia Tang, né? A gente precisa primeiro situar que o Império Tang ele vai produzir um aumento expressivo nas suas fronteiras através de reinos tributários ou protetorados, né? Então a gente tem um mapa aqui, a área mais avermelhada do Império em si, o avanço em cima a Dongyi e a Andong ao longo do século sétimo e oitavo, um controle um pouco mais frouxo na parte mais ao norte da Manchúria, o protetorado de Shanyu no norte desde meados do século sétimo até o início do décimo, e isso também vai se dar em parte também no protetorado de Anbei, bem ao norte do que hoje é a parte da Mongólia interior e exterior, e o corredor Gansu até pela cidade de Dunhuang, que a gente vai ver as pinturas de grutas magníficas, que não vai nos dar, inclusive, todas as manifestações da arte cotidiana e religiosa desse período, que foi descoberto nas proximidades de Dunhuang. E o protetorado, através das rotas terrestres aqui, pela chamada Rota da Seda, em direção ao oeste, né? Então, Anzi, por exemplo, foi um protetorado junto com Lun e Beijing, é isso no século oitavo. Até, por exemplo, uma parte dela vai ser perdida pelos tibetanos em 791. E uma coisa a se notar é o seguinte: o Império Tang ele queria tanto almejava manter o controle dessa rota em direção às terras persas e às terras muçulmanas, que chega numa batalha, na Batalha de Talas de 751, em que os chineses e seus aliados eles perdem para os aliados os abastas em 751. Na verdade, dizem que essa foi a Batalha de Talas de 751 foi determinante, porque parece que o Império Chinês e os seus aliados eles chegaram, olha, aqui é o limite, não iremos mais em direção ao oeste, né? E consolidou-se gradativamente depois dos séculos o Islã nessa região da Ásia Central, nas proximidades aqui no norte do Império dos Persas. A extensão se dá também na região de Anã, né? Então temos já a presença antes, desde da dinastia Sue, né? Região de Anã. Isso vai perdurar aí até mais ou menos aí a final do século IX em diante. É importante, percebe-se que o Planalto tibetano ele não tinha sido controlado. Na verdade, até depois de 791, os tibetanos chegam e tomam partes dos protetorados ocidentais do Império Tang, né? Então, a gente tem que desenhar isso tudo junto com o domínio mais aqui na região manchuriana, mas a Península Coreana fica fora do, do domínio, o reino de Goguryeo fica fora do domínio do Império Tang. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente tem que situar que o império da dinastia Tang ele teve uma expansão notável em várias direções. Primeiro em direção meridional, que dá acesso às rotas marítimas, então daí você tem a projeção depois do comércio de rotas marítimas que chegam aos portos chineses e também os produtos chineses chegam aos impérios, a reinos como Srivijaya no sudeste asiático, a reinos javaneses, né, e até mesmo já a presença ali no subcontinente indiano e outras regiões do sudeste asiático. E também a rota terrestre, né, que em direção ao oeste chega através do Califado Abasta e chega até depois no Império Bizantino. Então, tudo isso vai alimentar uma rede comercial que vai gerar prosperidade para o Império Chinês da dinastia Tang e também ideias, valores, culturas começam também a vir
nesse processo dessas novas rotas comerciais. Então, do século VII ao século X, a gente tem um florescimento de um império que vai projetar os seus produtos, suas ideias e receber isso também durante esses séculos, né? Bom, no campo das artes, talvez eu acho que seja mais importante a gente mostrar que e considerar que uma das principais obras, talvez um dos dos escritores críticos de arte que vai surgir, muitos vieram e foram treinados como na Academia Ranlin, vai ser, por exemplo, um historiador da arte da época, escreve um monumento de tentar reunir todas as pinturas, catalogar, a pedido de comissários imperiais que tinham sido já designados pelo Império Tang, né, buscando colecionar grandes obras de pintura de literatura, que vai ser o Chang Yang-yuan. Em 847 ele então escreve o livro que busca registrar as pinturas famosas da história das dinastias sucessivas, né? E chega um ponto que ele fala, ele começa a apontar as diretrizes da pintura, né? Como a pintura, na verdade, é um processo de aperfeiçoamento de civilização e de dar suporte, apoio à sociedade humana, né? A arte, na verdade, a pintura deveria ser uma expressão da natureza no seu aspecto de transformações, né, nas sutilezas e nos seus mistérios. Isso carrega também até as ideias do taoísmo, né? E isso tudo vai ser algo muito importante nesse período, né? Muitos pintores da época, na verdade, eles eram literatos, né? Eram pessoas das letras, que eram funcionários aprovados nos concursos imperiais, e eles carregavam esses valores confucianos com eles, até uma certa sobriedade, austeridade na maneira de cultivar na caligrafia e na pintura. Temos já exemplo já achado, como por exemplo da dinastia Tang, que também expressa a naturalidade dos movimentos, né? Como aqui retratado de um cavalo. Claro, era um produto muito valorizado que vinha das estepes asiáticas. E segundo, que a expressão do movimento aqui, da naturalidade do cavalo é impressionante, né? Para uma obra aí do período da dinastia Tang, né? Então, tudo isso revela também a preocupação com o dinamismo, com a naturalidade do retrato dos objetos, dos animais, das pessoas e da paisagem, né? A gente tem aqui retratos também do fervor budista, né? O budismo, ele talvez seja das expressões mais monumentais aí na área da escultura, em que revela-se que os mosteiros tiveram isenção de impostos, e isso vai permitir com que cresça esses mosteiros, esses templos budistas pela dinastia Tang, né? Você tem uma grande produção de obras, de pinturas, inclusive algumas que serão encontrados na região de Duhong. Mas aqui, por exemplo, temos as grandiosas esculturas esculpidas na rocha, nas grutas de Longmen, em Henan, por exemplo, ou o templo de Fengtian, perto de Luoyang. E essas esculturas têm quase que 15, 20 metros de altura, né? Uma coisa impressionante, porque não somente pelo tamanho, mas também pela naturalidade e do movimento dessas esculturas, né? Então é algo já que já fica marcado como herança aí da área da escultura, da expressão budista para a arte chinesa durante a dinastia Tang em diante. E na caligrafia, né? Claro, você tem aqueles literatos que eles valorizam muito as escritas, os estudos confucianos, e eles revelam também a importância, primeiro, do registro, que é algo que vai permear toda a história chinesa, daí a grande quantidade de material escrito que os historiadores defrontam-se quando lidam com a história chinesa.
E também a expressão da fluidez, né, da caligrafia, né? Isso tudo vai começar a ser estabelecido como cânone desde a dinastia Han, né? E essa valorização dos traços da pintura, ela vai ser valorizada na medida em que ela vai, primeiro, mostrar a relevância do escritor no registro, na materialidade do relevo da pintura, e também como ela faz parte de uma composição maior de uma pintura, né? Então temos muitas pinturas da época que a caligrafia faz parte da pintura, da composição da pintura, né? E o que temos também em outra parte é a pintura em si, né? Então a gente tem aqui, vou até diminuir um pouco a minha. Temos a figura aqui, por exemplo, das cavernas, né, de Dunhuang, né? E essas cavernas de Dunhuang, muitos foram pintados nas paredes. Isso foi descoberto por um explorador húngaro, no início do século XX. Muitos foram achados, assim, selados indo nas proximidades de Dunhuang, e também nas sedas, né? Então, como tema, temos muito ainda questões do budismo, né? Muito popular. Boa parte dessas obras, claro, foram perdidas, né? Muito disso foi, inclusive, obra de um imperador, o Wuzong do Ditang, que reinou de 840 a 846, né? Ele achava que isso deveria ser extirpado do reino, mas boa parte sobreviveu nessas cavernas de Dunhuang. Essas pinturas dessas cavernas, elas mostram a vida do Buda, né? Assim como os seres iluminados, os bodhisattvas e cenários, né? Pintados, né? Isso. Alguns deles, como achados em túmulos, como de um príncipe da dinastia Tang, o Li Chongrun, vai também revelar muitas técnicas de pintura de parede, e isso tudo vai trazer à luz a como que eles faziam essas pinturas, né? Na verdade, diz inclusive que isso foi até uma consequência do que estava acontecendo desde a dinastia Sui, né, anterior, que irrompe-se em dinamismo os temas e a maneira de pintura, né? Há, por exemplo, vários temas budistas, como da seita budista Amitabha, e que mostra assim, os seres junto com a relação ele com os seres mortais e imortais em jardins celestiais, ou em dança, ou em canto, em discussão, ou acontecimentos mágicos, né? E tudo isso vai revelar cores que ainda preservaram o brilho e o efeito decorativo, né? Até os dias de hoje, né? Então há uma amálgama aí de temas reais do cotidiano junto com temas sobre naturais, até uma certa já uma tradição na pintura chinesa. E existe também as pinturas não religiosas, né? Além dos budistas, né? Mas não foram grandes quantidades que sobreviveram. Uma delas é os retratos do pintor Wu Daozi, retratado aqui à esquerda, mas talvez a uma obra mais monumental dele, que vai ser as 87 Celestiais. O Wu Daozi, ele vai expressar a paixão e toda a sua energia para retratar entidades, pessoas nas suas atividades apresentáveis, né? Ele retrata, por exemplo, algumas vezes os animais, algumas vezes cortesãs, mulheres, em cenas cotidianas, além de entidades, como aí no caso. E um outro pintor mais de paisagens foi Yan Liben, que ele vai retratar várias cenas de imperadores, né? Um deles aqui é o retrato do imperador Taizong, né?
E ele preocupa-se, Yang Libei, de ser mais fiel possível às características do imperador e das pessoas retratadas. E o outro vai ser o Wang Wei, né? O Wang Wei, que tem uma outra pintura mais aí, de retratada da paisagem, ele vai criar técnicas como a técnica da tinta quebrada, ou criando aí espaços da tinta, o relevo da tinta, em camadas para criar o efeito de superfície sólida e com textura, né? Na verdade, ele está emprestando à tinta uma qualidade já tridimensional, né? É isso tudo para criar um efeito já de relevo. Além de, claro, ele incorporar a paisagens de retrato. Isso é uma coisa que eu interpreto como até um cânone já da pintura chinesa, como a importância que é dada à paisagem e a inserção dos seres nessa paisagem. Né? Então você vai ver muitos retratos, exímios retratos, pinturas de paisagem e a inserção do ser nessa paisagem. Né? E isso tudo, claro, vai ter inúmeros exemplos ao longo do tempo, né? Mas a preocupação, como eu disse, é buscar realçar a relação do homem, do ser humano na natureza, né? Então, muitas vezes a gente tem retratos de grandiosas paisagens, mas aí uma pequenina presença ali inserida de uma pessoa quase que por acaso durante nesse retrato. Então, um dos maiores pintores da época, do século VIII, pintado de seda, vai ser as viagens do imperador Ming Huang, em viagem a Enshu, de Li Chaodao. Talvez essa seja uma das maiores obras-primas da pintura da dinastia Tang. Então reparem, novamente, a proeminência da natureza, né, e o retrato da inserção, a relação dos seres diante dessa paisagem. E a expressão da caligrafia inserido nessa obra, né, junto com os selos imperiais aqui, característicos pela sua cor. Então tudo isso vai mostrar já uma tradição muito estabelecida da dinastia Tang em diante. Por isso que é importantíssimo entendermos esse período, né? No campo das cerâmicas e ofícios, como eu prefiro botar, você tem a revelação da influência até dos mercados ocidentais da arte islâmica. Então você tem novos pigmentos surgindo aí, né, em obras envidraçadas, como o camelo, importantíssimo na rota comercial, e ao gosto também dos mercadores ogdianos e também dos persas, dos muçulmanos mais a oeste, e também dos pigmentos sendo apresentados aqui num vaso durante essa época, né? Esse é um produto muito demandado e demonstra também a excelência chinesa da dinastia também desse período, né? Como a composição das cores, essas novas cores, atender novos gostos. É interessante como isso depois vai mostrar até a demanda de depois europeus ocidentais do século XV em diante, e a produção até também de uma parte das cerâmicas, das porcelanas chinesas para atender ao gosto do mercado europeu ocidental, século XVI, XV, XVI em diante. Né? Então é importantíssimo considerarmos também essas mudanças, umas mudanças dos motivos, né? Dos padrões, em termos florais, ou em termos de folhas, de uva, isso tudo para incluir novos gostos, novos clientes durante esse período. Esse processo de envidraçamento, ele vai ser totalmente dominado pelos chineses, né? Eles vão incluir aí o azul, o verde, o amarelo, o marrom, misturando isso, vindos do cobalto, do ferro e do cobre, né? E tudo isso vai produzir cerâmicas de 3 períodos, de 3 cores que vão ser famosos durante
o período. Algumas vezes até tinha em sessões de ouro ou de prata, dependendo da clientela, do poderio de compra da clientela, né? Nas regiões norte da China, você tem uma tradição também de colocar essas figuras em cerâmica nos túmulos, né? São figuras humanas de cavalos, de pessoas, de camelos, e tudo isso para demonstrar a preocupação de acompanhar essas formas com o falecido. Outros produtos menores dos ofícios vão surgir de cunho decorativo dessa época, né? Que vão ser muito apreciados no mundo, como obras de jade ou de obras de pedras preciosas, semi-preciosas. A laca vai ser muito bem trabalhado, né? Vai ser um produto muito exportado depois pela China. O trabalho na madeira, no âmbar, e até mesmo trabalhos na seda e de outros tecidos, né? Bom, também no campo, além do campo das artes, eu acredito que o maior evento seja no campo literário, seja a figura, eu interpreto como as duas maiores aí, vai ser a figura no campo da poesia, vai ser, por exemplo, o Du Fu, né? E Du Fu, na verdade, a gente tem que entender que primeiro estava tendo já no campo da poesia uma restrição do número de linhas, uma disciplina do número de linhas e de versos. É um pouco parecido com as regras em termos em termos até de economia de espaço, de sílabas, como o Rubaiyat do Omar Khayyam, ou até mesmo o poema haiku dos japoneses, né? Então são estruturas de três a quatro linhas com cinco ou sete sílabas, né? Que na verdade é um verso muito confinado, comportado, regulado, né? Que se chama a tradição Li Ti, né? E o Liti, ele pelo fato de ser poucas linhas e poucos versos, ele tem que ter uma máxima expressão e até um poder maior de sugestão e de expressão nessas poucas linhas, né? E um deles, isso, claro, vai se estabelecer uma tradição então de variação entre o que vai ser o padrão escrito e aquilo que vai ser o padrão falado, né? O padrão falado vai misturar os elementos da prosa e dos versos para contar contos populares sobre as vidas passadas de Buda, né? Isso a gente vai considerar depois finalmente aí na parte literária. Mas aí, nesse período Tang, a expressão de artistas como Du Fu, que vai mostrar todos os efeitos dessas poucas linhas disciplinadas, né? O Wang Wei, aquele que a gente viu anteriormente, ele também trabalhou com relação a expressar as emoções, os sentimentos diante da paisagem. Então, quando ele escrevia, quando ele pintava, ele também compunha versos inseridos nessa composição, né? Geralmente, no caso do Wang Wei, muito relacionado à relação do homem com a natureza, né? Ah, o Du Fu, junto, o Li Bai, por exemplo, ele vai ter essa expressão, né? Eu trouxe aqui uma figura do Li Bai. O Li Bai também vai ter essa preocupação de mostrar, junto com o Wang Wei, a relação do homem diante do destino, né? De quase que uma relação arrebatadora do homem diante das forças do cosmos, né? Li Bai existe em versos lindíssimos. Li Bai, na verdade, até sou suspeito porque é um meu escritor chinês favorito, e ele sempre expressa o desejo de maior liberdade, fugindo das convenções sociais, por isso que ele muitas vezes ele se encontra isolado,
né, junto com as forças da natureza, como a lua e a natureza, né? E ele também expressa também até a questão da força das ligações humanas, do amor e até da vida mundana, como a bebida, o vinho, né? Muitas vezes ele retrata o vinho junto nos seus versos, né? Mas voltando aqui, existe a figura do Fu. E Du Fu, ele é geralmente considerado o maior poeta da China, né? Ele, na verdade, Du Fu estava mais preocupado em retratar as questões políticas, sociais e denunciar as injustiças, né? Em que ele observava e interpretava. Isso condizia muito com o tempo que tinha já, por volta de 755, já a sociedade Tang já estava inquieta com algumas revoltas populares, né? Então esse foi tema de Du Fu, uma preocupação social e política maior, né? O Du Fu, assim como Li Bai, ele transcende todas as regras, né, e regulamentos. Existe uma linha até muito famosa dele, que ele fala que azul é a fumaça da guerra e branco são os ossos dos homens, né? E isso tudo mostra como é que a relação do homem com as forças sociais da guerra e do destino da morte. E o outro grande poeta, historiador, vai ser o Bai Chuyi. E Bai Chuyi, ele também vai ser um grande admirador do Fu. Ele também retrata as preocupações com relação a esses problemas sociais, e também ele aprende muito de canções folclóricas, né? Ele tira daí material, ele tira daí as questões dos sentimentos, das reações das pessoas, né? É, é, Isso tudo nos dá ligação para uma outra forma de verso que vai começar a surgir já no final do período Tang, que vai ser o chamado de o Si, né? Si são versos também muito líricos, né? Que é para ser cantado junto com instrumentos musicais, que pode variar aí de 9 a 11 sílabas, né? Dependendo aí do discurso ou da canção, né? E geralmente era cantado nos meios folclóricos, né? Cantores profissionais, cantoras profissionais, né? Junto com os instrumentos, para aí atrair a atenção da audiência e dos poetas, né? Isso vai ser muito mais evidente depois do período do início do século X até meados do século X, período das 5 dinastias. É um período em que o Si, os poetas do Si, né, vai mostrar todas as conturbações da época. E um dos maiores poetas dessa vertente vai ser Liu, né, das regiões meridionais do período da dinastia Tang, e que vai ter depois grande influência depois na dinastia Song em diante, né? E o Liu, por exemplo, se preocupa muito em retratar, até com certa sentimento de tragédia, de nostalgia, por que foi os melhores dias nas terras onde ele vivia, expressando até uma certa melancolia nesse sentido, né? E o Si, ele era, na verdade, retratado como geralmente nos banquetes, né, nas festas que você tinha. E além do Si, você tinha outras formas de folclóricas, como o Bian Wei, né, que na verdade é uma espécie de popularização, que combinava tanto a prosa como também os versos para contar canções populares, lendas populares e também a questão das vidas de Buda, né, entre outros assuntos. Na verdade, eu busquei retratar mais centrado em Du Fu e Li Bai, mas é claro, nesse período vai haver uma explosão de novas formas de expressão. Então, tanto na caligrafia, na cerâmica, na pintura, como também até na literatura, isso vai ser tudo decorrente das transformações e prosperidade que Tang traz aí para as terras chinesas, né? A gente já deu aí já a dica de como a partir do século IX em diante vai ter uma série de levantes populares nas fronteiras e até regiões até centrais,
no reino da dinastia Tang, e isso vai desgastar a dinastia a ponto de depois ter uma série de problemas políticos. Eu acredito que a gente pode considerar isso já então no início do século X em diante, que vai ser na nossa próxima aula, um período já de transformação e declínio da dinastia Tang. Mas os parâmetros, as obras que eu busquei evidenciar aqui para vocês, elas permanecem na história chinesa, né? São grandes obras, são obras referenciadas até os dias de hoje como uma espécie de era de ouro da história chinesa, né? Então, próxima aula a gente vai ver já no período de declínio da dinastia Tang, um processo já de transição para as chamadas 5 dinastias, e depois já prefiguramos já a ascensão de uma nova dinastia, que vai ser a dinastia Song, no final do século X em diante. Tá bom?